Bom pessoal, vamos então a mais uma resolução do Enem 2020, dessa vez a questão 112 do caderno amarelo, ali, questão de ciências da natureza. Então há muitos mitos em relação a como se proteger de raios, cobrir espelhos e não pegar em facas, garfos e outros objetos metálicos, por exemplo. Mas de fato, se houver uma tempestade com raios, alguns cuidados são importantes, como evitar ambientes abertos. Um bom caminho para a proteção é o interior de um automóvel, desde que esse não seja conversível. A ideia aqui de evitar um caminho aberto é que, em caso de uma tempestade, vamos supor que eu tivesse uma nuvem carregada e eu tivesse você aqui em um ambiente aberto, né? O raio aqui, ele encontra em você um caminho mais fácil para que ele possa chegar ao solo. A terra é como se fosse um grande fio terra, né? Então, para descarregar aquela carga acumulada na nuvem, ele precisa encontrar um caminho mais facilitado até chegar ao solo. E nesse caso, você seria esse caminho mais facilitado. A gente precisa lembrar que o ar, ele é um meio que a gente chama de dielétrico. O meio dielétrico é aquele meio que ele é isolante. Portanto, quando eu quero passar uma corrente sobre o ar, ou seja, quando eu quero passar uma corrente sobre um meio que ele é isolante, eu preciso de uma tensão, né? Eu preciso de uma energia muito grande. Afinal, eu preciso romper essa rigidez dielétrica. Então, a gente precisa romper o que a gente chama de rigidez dielétrica. Seria como se fosse a resistência do ar a conduzir uma corrente. Então, o ar é um dielétrico e eu preciso romper essa rigidez dielétrica. Ou seja, a cada centímetro que aquela energia ela avança no ar para poder chegar até o solo, eu preciso de um nível de tensão cada vez maior para que ele consiga romper essa barreira. Portanto, pensa comigo, se eu preciso percorrer uma distância maior, eu preciso de mais energia. E se eu quiser gastar menos energia, afinal, a corrente elétrica ela é meio preguiçosa, ela sempre vai buscar um meio mais facilitado para que ela possa percorrer, eu vou buscar meios de conseguir percorrer uma distância menor. E nesse nosso exemplo aqui, do nosso amiguinho no campo aberto, ele se mostra uma distância relativamente menor para a corrente percorrer do que se ela tivesse que ir até o solo. Vamos supor que, vamos chutar aqui alguns valores, como por exemplo 200 metros, e aqui seria, vamos supor, 198 metros. Já se mostra um meio mais tranquilo para que essa carga seja dissipada através de você e não para o solo. Então esse é o perigo de você estar num campo aberto durante uma tempestade. Esse é o perigo também de você estar embaixo de uma árvore, porque embaixo de uma árvore ela também se mostra um meio mais fácil ainda para que a carga seja dissipada. Então ela com certeza vai ser um alvo fácil de descargas atmosféricas. Então ele diz aqui, um bom abrigo para proteção é o interior de um automóvel, desde que esse não seja conversível. Então vamos desenhar esses dois carros aqui. Eu tenho aqui um carro normal. E eu tenho aqui embaixo um carro que ele é conversível. Esse aqui é um carro mais esportivo. Então, aqui um carro conversível mais estiloso, né? Mais moderno. E aqui ele me diz então que é um bom abrigo para proteção no interior de um automóvel, desde que ele não seja conversível. Ou seja, ele está me dizendo que é seguro que haja uma descarga sobre um carro que não é conversível, mas que não é seguro se há uma descarga em um carro conversível. Vamos pensar assim, qual que é a diferença entre um carro e o outro? A diferença do carro conversível para o carro, vamos dizer assim, que possui um teto, é justamente essa proteção aqui em volta, né? Esse teto. E esse teto, né, essa coisa que envolve ali o carro com os passageiros dentro, ele é uma superfície metálica. Então eu vou ter aqui um invólucro metálico em torno das pessoas. Isso aqui forma o que a gente chama de gaiola de Faraday. Quando existe um condutor ali em torno de um objeto e eu descarrego uma carga sobre aquele condutor, as cargas elas vão se espalhar em toda a superfície daquele meu condutor e não vão afetar quem estiver dentro. Você já deve ter visto algum vídeo, por exemplo, de alguém fazendo uma gaiola de Faraday com vários raios chegando até a gaiola, mas não atingindo a pessoa que estiver dentro. Se você ainda não viu, pesquise por gaiola de Faraday, tem vários vídeos sobre isso na internet. Então, a própria carcaça metálica do veículo protege as pessoas que estão no interior, formando aquela gaiola de Faraday, que distribui toda a carga pela superfície e não afeta quem estiver dentro. Isso ocorre também, por exemplo, quando ocorre um acidente de um carro bater num poste e os fios condutores caem sobre o carro. O carro todo pode estar eletrizado, mas quem está dentro ainda continua protegido, desde que, claro, não toque nenhuma superfície metálica do carro. Então a alternativa certa seria a letra C, blindagem pela carcaça metálica. Vamos ver por que as outras estariam incorretas. Letra E, aterramento pelo fio terra da bateria. Bom, a corrente de um raio ela pode chegar na ordem de 300.000 amperes. Uma bateria de carro, na pior das hipóteses, vai suportar algo em torno ali de uma dezena
de amperes. Quando eu coloco uma corrente de cerca de 300 mil amperes, eu posso te garantir que qualquer fio que esteja conectado à bateria ou em qualquer outro circuito do carro, ele não vai aguentar, ele vai torrar. Então ele não vai ser suficiente para funcionar como um bom aterramento de um raio até o Sol, ainda mais um fio da bateria, né? O fio terra da bateria. Então essa alternativa está incorreta. Os fios que nós possuímos dentro do carro, ou, bom, vamos dizer assim, na maioria, ou em todos os dispositivos que nós usamos, eles não são suficientes para poder suportar uma corrente nessa magnitude. O aterramento pelo fio terra não iria garantir uma segurança para a gente. Letra D, escoamento da água pela lataria. Isso também estaria incorreto. Por quê? A água, é claro, torna o meu meio mais condutivo. Então, se você tem uma pessoa seca ou uma pessoa molhada, a pessoa molhada vai conduzir melhor uma eletricidade e, portanto, vai ser um caminho mais facilitado para a corrente elétrica. Porém, só esse fato não iria fazer com que uma pessoa no interior de um veículo não fosse afetada por um raio que caísse sobre o carro. Isso apenas iria me dizer se essa pessoa seria mais ou menos afetada. Mas isso de escoamento da água não explica o fato de que as pessoas que estão dentro do nosso carro não sofrem nenhuma consequência. É claro que se uma pessoa, por exemplo, num banheiro ou uma pessoa numa área aberta seca, né, se ela tocasse numa tomada, os efeitos no corpo seriam diferentes, porque uma pessoa em um ambiente molhado é mais condutiva do que uma pessoa no ambiente seco. Os efeitos seriam diferentes, mas isso não inibiria nenhum dos efeitos. O nosso fato aqui é de que dentro de um veículo é um ambiente seguro, ou seja, não existe efeito algum. Então, o escoamento da água não explica o nosso fenômeno. Letra B, efeito de para-raios da antena. O para-raios ele serve justamente para guiar uma descarga atmosférica por um caminho seguro ali até o solo. Não explicaria, né, até porque provavelmente se cair um raio em sua antena ela vai torrar, ela não vai aguentar. Isso não explicaria como que isso não afeta ali as pessoas no interior. Dado que a sua antena, no momento que o raio caiu, ela torrou, né, o que mais te protegeria da descarga atmosférica ali dentro do veículo, né? Então o efeito de para-raios da antena, na verdade até seria ruim, né, porque você estaria guiando mais raios até o seu carro, né? Então não explica. Quando você tem uma antena, então, né, você estaria fazendo um ponto mais alto aqui em relação ao veículo. E se fosse numa área aberta, por exemplo, seria mais um motivo para o raio cair no seu carro. Então não explicaria o porquê que você não foi afetado. E a letra A, que confundiu muita gente, é o isolamento elétrico dos pneus, né? Então, da mesma forma, vamos comparar as duas situações. Eu acredito que o carro conversível também tenha pneus, para que ele possa funcionar. Então, como que um carro que não é conversível, ele não afeta as pessoas no seu interior, mas um carro conversível ele afeta? Ambos têm pneus. Então, disso a gente já podia imaginar que essa não é a alternativa correta. Quando a gente tem uma corrente dessa magnitude, 300 mil amperes, uma tensão na ordem de centenas de milhares de volts, o que acontece, né? Esse isolamento que um pneu poderia fornecer, essa borracha poderia fornecer, ele é praticamente irrisório, né? Não vai ter efeito algum. Quando a gente usa uma fita isolante, por exemplo, para 220 volts, 110 volts na nossa casa, ela é mais do que suficiente. Mas essa mesma fita isolante, se você aplicasse numa rede de 500 mil volts, ela não teria efeito algum. E é o mesmo princípio aqui do pneu para a descarga atmosférica. A magnitude das correntes, da tensão são tão grandes que esse efeito de isolamento dos pneus com o solo ele não seria lá grande coisa. Apesar de que sim, ajudaria um pouco, mas isso não faria com que as pessoas no interior do veículo novamente não sofressem nenhum efeito desse raio. Como a minha pergunta aqui é sobre como que a gente consegue se abrigar dentro de um automóvel e não sofrer efeitos de uma descarga atmosférica sobre o veículo, a alternativa correta é sobre a blindagem, formando ali uma gaiola de Faraday do veículo. E a gente poderia tirar a letra A, né, excluir ela das corretas, quando a gente lembrasse que um veículo conversível também tem os pneus, mas não fornece a mesma proteção. Se essa resolução foi útil para você e te ajudou a entender um pouco mais a questão, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal para estar por dentro de tudo que a gente vai estar postando. Todas as terças no Instagram nós postamos resumos também das matérias de matemática e física, o arroba está aqui na descrição. Lembrando também que todas as segundas nós temos vídeos de conteúdo aqui no canal e todas as quartas resolução de questões do Enem. Um forte abraço a todos vocês e bons estudos!